Prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E para o nosso assunto de hoje, vamos falar um pouco sobre alegria e prazer. Isso porque vivemos numa era onde a gente percebe a cada dia a banalização dos sentimentos. E a gente precisa estar falando um pouco sobre alguns sentimentos. E para o momento de hoje vamos falar desses dois sentimentos. E eu trago nada mais, nada menos, uma referência de um escritor e psicanalista que muitos conhecem, que é o Rubem Alves. E pego um pouco para compartilhar esse livro dele, que é um livro Pimentas. Para provocar um incêndio, não é preciso fogo. Rubem Alves. E nesse livro, ele nos convida a refletir justamente sobre dois tipos de fome que foi colocado por Freud. Sim, quando Freud fala que são duas as formas de fome que moram no nosso corpo. A primeira é a fome de conhecer o mundo que vivemos. Isso porque é uma questão de sobrevivência da nossa espécie. Então a primeira fome do homem é essa fome, de conhecer o mundo. Que aí também entra a ideia de Paulo Freire. Você se adaptar ou se inserir. Para Paulo Freire, quando ele fala em adaptação, é a adaptação do corpo a um lugar, um ambiente específico. Já a inserção vai um pouco além. Além dessa consciência crítica, quer dizer, além dessa ambientação, adequação, você precisa ter uma atitude, um conhecimento crítico para poder se inserir de uma forma melhor, mais adequada no mundo e poder transformar. Voltando aos tipos de fome, Freud nos coloca primeiro esta, que é a questão do conhecer. Já a segunda, que é colocada por Freud, que Rubem Alves traz de uma maneira brilhante nesse livro, ele coloca que a segunda fome é voltada justamente ao prazer. Sim, e aí vem a questão do prazer e alegria. Será que todo prazer nos leva à alegria? E aí vem essa pergunta para refletirmos juntos, esse momento de provocação. Prazer e alegria são as mesmas coisas ou existe uma diferença entre elas? O autor nos convida a refletir falando que existe sim e que ele gostaria também de colocar, mais algo sobre as fomes, porque ele acredita que além dessas duas teria uma terceira, que é a fome de se ter alegria. Todo mundo quer ter alegria, mas no dia a dia, será que esse sentimento nos acompanha? E aí Rubem Alves coloca esse terceiro tipo de fome sobre, a ideia dele. E ele coloca o seguinte, que eu vou ler aqui um pouco do que ele coloca. Antigamente eu pensava que prazer e alegria era a mesma coisa. Não são. É possível ter um prazer triste. E nesse prazer ele coloca que tem uma diferença, que para haver prazer, primeiro é preciso que haja um objeto que dê prazer. Pode ser uma fruta, uma taça de vinho, uma boa companhia, alguém ou uma pessoa que você queira beijar, Mas já a fome de prazer, ela logo se sacia, se satisfaz. Então, quantas frutas conseguimos comer? Será que 1 milhão? Não, você vai comer até se satisfazer. Satisfazer o prazer. Quantas taças de vinho você vai tomar até satisfazer o prazer?
Então chega um momento em que você diz, não quero mais, não tenho mais fome de prazer. Mas a fome de alegria é diferente. Primeiro, ela não precisa de um objeto. Por vezes, basta uma memória. E aí a gente fica alegre só de pensar em um momento de felicidade que a gente já teve. E em segundo lugar, a fome de alegria jamais se diz, ninguém diz, chega de alegria. Você satisfaz um prazer e pode dizer chega, mas a alegria não. Você nunca vai dizer chega de alegria, não quero mais alegria. Porque é um sentimento que todo mundo quer do lado. Quem não quer uma vida mais leve, mais alegre? Todos. E a gente pode viver momentos mais alegres. Mas para isso, você precisa aprender também a ter uma vida mais leve. Diminuir um pouco as expectativas e as exigências perante o mundo. Observe um animal. Então, um animal que não tem muita noção do que é de fato a vida, ele tem momentos com pouca coisa, com mais alegrias. Mas não significa dizer comodismo ou conformismo, mas é um convite a observar determinadas coisas sobre um outro ponto de vista, tentando ser mais grato, observando as coisas boas que estão às vezes escondidas em uma situação onde você só enxerga o que está ruim, o que não está legal e o que te deixa triste. Rubem Alves também nos coloca que a alegria não é um estado constante, ela acontece subitamente. E coloca aqui também Guimarães Rosas, quando ele fala que a alegria só em raros momentos de distração. Não se sabe o que fazer para produzi-la, mas basta que ela brilhe de vez em quando para que o mundo fique leve e luminoso. Ele também coloca que teve também alguns estudos que observaram que a alegria, por haver perdido a simplicidade de viver, que a perda da alegria está justamente em a gente perder as coisas mais simples da vida. A gente deixa de lado e deixa de admirar. E isso torna a vida mais pesada. E o convite que eu trago aqui hoje é isso. Às vezes a gente acha que viajar, mudar de lugar, você não está muito legal. Isso influencia para melhorar, sim, o alto astral, melhorar o seu estado de humor. Mas nem sempre uma mudança, uma viagem cara ou ir para outro lugar vai fazer você se tornar uma pessoa mais alegre. Isso porque às vezes existe prazer que é um prazer triste, um prazer sem alegria. Você pode sair para poder mudar, mas a alegria, que é algo interno, permanecer te acompanhando naqueles lugares que deveriam te proporcionar momentos de prazer e de alegria. Então o convite de hoje é: procure viver uma vida mais leve, uma vida mais simples e faça de tudo para que a alegria de fato permaneça presente do seu lado. Que com a alegria, inclusive as dificuldades e as situações, cheias de obstáculos, se tornam menores. E isso você pode.